Bem, boa tarde. Eu sou Pedro Ricardo, sou candidato à vaga de professor nesse processo seletivo. O tema que eu escolhi ministrar para essa prova didática é a teoria de repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, o modelo VSEPR, que é um conteúdo importantíssimo para que a gente consiga compreender e prever a geometria de uma molécula. Nas aulas passadas, o que a gente viu foi que as estruturas de Lewis não são suficientes para descrever as fórmulas das moléculas, já que elas nos mostram apenas o número e os tipos de ligações. Então, por exemplo, na molécula do metano, a estrutura de Lewis só vai nos dizer que existem 4 átomos de hidrogênio ligados a um átomo central de carbono, mas não vai nos dizer qual é o ângulo dessas ligações e como esses átomos estão organizados espacialmente. Isso ocorre porque a estrutura de Lewis é elaborada com todos os átomos em um mesmo plano, ignorando o verdadeiro arranjo tridimensional. Já na geometria molecular, a gente considera um arranjo 3D ao invés de um modelo bidimensional. Nós vimos que quando visualizamos um cubo em 2 dimensões, nós o vemos como um quadrado porque só estamos considerando as dimensões de altura e de comprimento. É como se a gente estivesse olhando ele de frente e ignorando todo o volume. Já quando a gente visualiza em 3 dimensões, o cubo adquire uma forma mais realista porque, além da altura e do comprimento, nós temos a dimensão de profundidade. Um raciocínio semelhante vai valer para as moléculas. E se nós quisermos representá-las, nós podemos usar a estrutura de Lewis, simplesmente ligando esses átomos, mas se quisermos uma representação tridimensional, nós podemos alterar a disposição desses átomos e utilizar a linha pontilhada para ligações com átomos que estão por trás do plano e a cunha mais escura para ligações com átomos que estão acima do plano. Nós também podemos utilizar o modelo de bolas e varetas, onde cada esfera colorida representa um átomo diferente e as varetas as ligações químicas. Dessa forma, os átomos eles vão ter, as moléculas vão ter uma estrutura mais coerente com as determinadas experimentalmente. Nós vimos também que é importante determinar a geometria de uma molécula, porque é ela que vai determinar cor, odor, sabor, a sua ação como medicamento em reações bioquímicas, e também vão afetar propriedades muito importantes para a química, como a reatividade, solubilidade e principalmente a polaridade de uma molécula. Nós vimos também a forma de algumas geometrias, como a linear, a trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal trigonal e a octaédrica, porém nós não vimos como determiná-las, nem qual é o impacto dos pares de elétrons isolados no átomo central que eles vão ter na geometria. Então, o que a gente vai fazer na aula de hoje é estudar um modelo que considera todos esses fatores e nos ajuda a determinar a geometria de uma molécula. O modelo de repulsão de pares eletrônicos da camada de valência, que é chamado também de modelo VSEPR, por conta das suas iniciais em inglês, é um método simples que ajuda a prever como considerar o sucesso a geometria de uma molécula ou de um íon, desde que a gente saiba o número de elétrons em volta do átomo central. Uma analogia que a gente pode fazer desse modelo é a ideia de que a gente amarre alguns balões cheios de ar e deixe-os cair livremente, observando a disposição geométrica que eles vão formar ao cair. O que ocorre é que esses balões tendem a se afastar o máximo possível um do outro. Então, um conjunto de 2 balões, por exemplo, vão cair e dar a ilusão de que formaram um segmento de reta. Já 3 balões caem e se posicionam nos vértices de um triângulo equilátero. 4, por sua vez, caem e se posicionam nos vértices de um tetraedro. E assim por diante. Esses balões, em alguns aspectos, nos lembram as nuvens eletrônicas das moléculas. Como os elétrons possuem uma carga negativa, eles tendem a se afastar o máximo possível uns dos outros, e isso, simplificadamente, é a ideia principal do modelo VSEPR. Então, no modelo, os pares de elétrons que formam as ligações afastam-se do outro o máximo possível, e é isso que vai dar origem à geometria. O que ocorre é que as regiões de alta concentração de elétrons, e aí vale as ligações e os pares isolados do átomo central, vão se repelir, e para reduzir essa repulsão, eles tendem a se afastar o máximo possível, mantendo uma mesma distância do átomo central. Uma vez compreendido isso, nós podemos partir para a determinação da geometria. Inicialmente, nós escrevemos a estrutura da molécula
e contamos os pares de elétrons ao redor do átomo central. Esses pares de elétrons são as ligações e os pares isolados, caso existam. É importante destacar aqui que, para o modelo VSEPR, as ligações simples, duplas e triplas possuem o mesmo comprimento e volume, e elas vão contar ambas como apenas um par. Só que a gente sabe experimentalmente que as ligações múltiplas são mais volumosas e curtas que as ligações simples. Isso é ignorado no modelo. Já com relação à estrutura de ressonância, o que a gente faz simplesmente é pegar um desse modelo, qualquer forma, e aplicar o modelo VSEPR. Depois disso, nós dispomos os átomos e os pares de elétrons com a maior distância entre si. E vamos determinar a geometria considerando apenas os átomos unidos ao átomo central. Então, caso o átomo central possua algum par isolado, eles vão modificar a geometria, porém eles não vão aparecer no desenho final. Vamos começar aqui com um exemplo simples de uma molécula que não possui par isolado no átomo central, para ver se a gente entende melhor com a prática. Geralmente, o primeiro átomo da forma molecular é o átomo central. Então, nesse caso, é o carbono do dióxido de carbono. Eu vou posicionar ele aqui no centro, junto com seus elétrons de valência. O carbono é lá da família 4A, tabela periódica, então ele tem 4 elétrons na camada de valência. E a gente vai posicionar eles de formas que eles fiquem totalmente opostos. A mesma coisa vai acontecer com o oxigênio. Vão ficar em lados opostos para que tenha a maior distância. Como o carbono não possui par isolado, nenhum par de elétrons isolado, então não há alteração na geometria e nós podemos concluir que a sua geometria trata-se de uma geometria linear, porque ela lembra um segmento de reta, com um ângulo de 180 graus e com fórmula geral AX2. Como nós vimos nas aulas anteriores, esse AX2 é uma fórmula geral para geometrias, onde A representa o átomo central, a quantidade de átomo central. Aqui o 1 fica subentendido que tem, assim como nas fórmulas moleculares, a gente não precisa representar 1. O X representa a quantidade de átomos ligados ao átomo central, nesse caso 2, os oxigênios. E caso nós tivéssemos algum par isolado no átomo central, a gente colocaria a letra E com um subscrito com o número de par isolado que ele possui. Como a gente vai ver nesse outro exemplo. Então, nesse outro exemplo, a gente tem a molécula do hidreto de arsênio. Lá na tabela periódica, o arsênio ele é do grupo 5. Se ele é do grupo 5, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Como a gente sabe que o hidrogênio só tem um par de elétrons para compartilhar, nós vamos posicionar esses hidrogênios e o par de elétrons livres em direções opostas, só que vai ficar sobrando esse par isolado. A distribuição que mais poderia ter menor repulsão entre esses átomos seria tetraédrica. Só que, como eu disse, a geometria de uma molécula é determinada apenas pelos átomos e não pelo par isolado. Então, a gente remove esse par isolado e obtém a geometria piramidal trigonal. Com relação a esse ângulo entre as ligações, pelo modelo VSEPR, não tem como prever com exatidão qual é o seu valor quando há a presença de algum par isolado no átomo central. O que a gente pode concluir é que esse ângulo é um pouco menor do que o esperado, porque esse par de elétrons isolado ele vai repelir mais fortemente os átomos e esse ângulo aqui vai se fechar um pouquinho mais. A ordem de repulsão, da força de repulsão, é mais forte para um par isolado repelindo um par isolado, que por sua vez é mais forte do que um par isolado repelindo um átomo, que por sua vez é mais forte do que um átomo repelindo um átomo. Então, o par isolado de todos é o que vai ter maior força de repulsão e por isso que esse ângulo aqui vai se fechar um pouquinho mais. Nesse último exemplo, a gente tem o ânion pentafluoreto de antimônio. Olhando lá na tabela periódica, o antimônio tem 5 elétrons na camada de valência, então a gente posiciona ele em distâncias opostas. E vamos adicionar o flúor, que só tem um elétron para compartilhar. A gente já percebe que toda a valência já foi completa, de todos os átomos. Mas a gente tem que prestar atenção que isso daqui se trata de um ânion.
Então, ele tem mais 2 elétrons. Eu vou posicionar esses 2 elétrons aqui no antimônio, ok? Assim, a gente já consegue determinar a estrutura de Lewis. Eu mantive aqui os elétrons no antimônio porque eles vão influenciar na geometria. Posicionando esses átomos e o par isolado do antimônio, nós obtemos a distribuição octaédrica. Mas a geometria molecular se trata da pirâmide quadrada, porque, como eu disse, o par isolado não entra na geometria final. Se a gente girar essa molécula, pegar esse flúor, jogar aqui para cima, como aqui, ela vai lembrar uma pirâmide de base quadrada. E é por isso que tem esse nome de pirâmide quadrada. Como eu falei antes, os pares de elétrons isolados presentes no átomo central diminuem os ângulos das ligações porque eles vão repelir mais fortemente os átomos do que se houvessem apenas átomos na molécula e nenhum par isolado. É interessante também que a gente note que até para moléculas que possuem a mesma distribuição espacial dos domínios eletrônicos, e atenção, aqui a distribuição espacial é a mesma tetraédrica, porém a geometria molecular é diferente, porque, como eu disse, na geometria molecular não se considera esses pares isolados. Então, observe essas 3 moléculas, todas de distribuição espacial tetraédrica, mas notem nos ângulos das ligações. O metano não possui nenhum par isolado, então ele possui a conformação normal da geometria tetraédrica com ângulo de 109,5 graus. Já quando nós adicionamos um par isolado, como no caso da amônia, esse ângulo diminui para 107. Quando adicionamos 2 pares isolados, como na água, esse ângulo diminui para 104,5 graus. Então, o que acontece é que esse par isolado, eles experimentam uma menor atração nuclear, portanto, eles ocupam um espaço maior. É como se eles agissem como balões mais cheios lá naquela analogia que eu usei. Como eles apresentam uma força maior de repulsão, eles comprimem as ligações. Quanto mais par isolado o átomo central tiver, menor vai ser o ângulo esperado pela geometria. Para o arranjo de moléculas bipiramidal, trigonal e octaédrica, pode acontecer a dúvida de onde é que esse par isolado vai se posicionar, para que tenha uma menor repulsão, né? No caso da bipiramidal trigonal, existem 2 posições que isso pode acontecer. Os pares isolados podem se posicionar em algum domínio equatorial, nesse plano. Lembre lá do paralelo do Equador, que corta o planeta horizontalmente. Ou eles podem se posicionar também nas posições axiais, que são no eixo da molécula. Se o par isolado ficar em alguma posição axial, concorda comigo que ele vai ser repelido por 3 átomos, no caso os átomos da posição equatorial? Já, caso ele se posicione em alguma dessas posições equatoriais, ele vai ser repelido apenas por 2 átomos. Então, o que acontece é que a posição mais favorável, no caso de um par isolado para uma geometria bipiramidal trigonal, vai ser a equatorial. Já com relação à geometria octaédrica, concordam comigo que se eu adiciono apenas um par isolado, não vai fazer diferença a posição? Porque se prestarem atenção, todos os ângulos são de 90 graus. Então a distância é a mesma, não faz diferença onde eu vou colocar esse par isolado. Já quando eu adiciono mais um, a posição mais favorável vai ser aquela que tiver menor repulsão, que vai ser exatamente aquela que é a oposta ao anterior. Então, no caso da geometria octaédrica, a posição mais favorável para um par é qualquer posição, já para 2 pares são posições opostas. Então, resumindo a aula de hoje, o modelo VSEPR nos ajuda a identificar a geometria de uma molécula. Como é que ele vai funcionar? Distribuindo as regiões de alta concentração de elétrons numa posição que fiquem o mais afastados possíveis. Os pares de elétrons de uma ligação múltipla são tratados como uma única unidade, e a forma da molécula é identificada pela posição relativa dos seus átomos, ou seja, só vai levar em consideração os átomos. Pares isolados não aparecem no final na geometria molecular. Eu deixo vocês com essas 3 atividades para fazerem em casa. Tentem responder lá os exercícios 3.1 até 3.10 do capítulo 3 do Áticos.
usando o que aprenderam sobre o modelo e continuem usando lá a simulação do FET, sobre geometria molecular, que vai ajudar muito na visualização. Na próxima aula eu corrijo esses exercícios com vocês. A outra atividade é uma leitura desse artigo, que fala sobre a história do conceito de geometria molecular e como alguns obstáculos foram dificultando a elaboração de uma teoria sobre ela. Alguns desses obstáculos são obstáculos epistemológicos que podem acabar surgindo em sala de aula quando vocês estiverem lecionando. E a última é uma atividade, é uma pesquisa que eu quero que vocês façam. A gente viu nas aulas que estudar a geometria das moléculas exige uma certa abstração e visualização de onde é que cada átomo e par de elétron vai se posicionar. O que eu quero que vocês façam é um exercício mental de como seria ministrar um conteúdo desses para alunos que possuem alguma deficiência, como visual ou cognitiva. Pesquisem modelos, ideias, etc. E trago nas próximas aulas para que a gente discuta um pouco sobre isso, na medida que o horário da disciplina permitir, e quem sabe elaborar alguma coisa, um trabalho, algo do tipo. Obrigado por ter assistido à minha aula, e tentem fazer as atividades, e até a próxima aula.